Graça e paz, quero compartilhar com vocês uma palavra. Essa palavra está em Salmos e é o Salmos de número 37. Essa palavra tem me servido como sustentação e um pilar muito importante na minha vida cristã. Já há alguns anos que eu tenho desejado e tenho lutado para viver essas verdades que eu entendi. E glória a Deus, isso tem sido muito bom para mim. E eu quero compartilhar e tornar isso conhecido a vocês. É uma mensagem simples, é uma mensagem que a gente já consegue perceber diretamente no versículo, mas eu quero fortalecer isso ainda mais. Então, Salmos 37, versículo 4 e 5 diz: Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Amém? Esses dois versículos, eles mostram mais uma vez que em diversos casos na Bíblia, a gente vê os escritores sendo usados através de Deus, ou até mesmo Deus falando através dos profetas, prometendo algo, né, para o seu povo. Mas é muito interessante que em muitos casos desses a gente percebe Deus ele requerendo algo, né? Então, quando a gente olha para esse versículo, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Então, para Ele atender os desejos do nosso coração, a gente precisa antes deleitar nele, né? E aí ele continua: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Então, antes do Senhor agir, a gente precisa entender que a gente precisa entregar o nosso caminho e confiar no Senhor. Então existe uma condicionante, né? E muitas vezes a gente percebe pessoas, ou até mesmo nós, vivendo uma vida que muitas vezes não está sendo condizente com a palavra, e a gente quer obter os resultados que a Bíblia muitas vezes nos apresenta. Mas o meio pela qual nós estamos buscando isso está errado, né? E essas três características, esses três princípios que o salmista fala no versículo, eles são muito poderosos, né? Então, deleita-te no Senhor, uma palavra tão simples, mas dentro da sua simplicidade ela tem uma profundidade tão grande. E quando a gente vai entender o que significa o deleita-se, deleitar é ocasionar prazer, é deliciar-se, é possuir uma sensação de contentamento. E eu creio que, se tratando da Bíblia, não é apenas uma sensação, mas de fato é o contentamento, né? O salmista ele escreve em Salmos 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não é que o Senhor ele vai fazer tudo pelo seu povo. O que o salmista estava querendo dizer, apesar de que o Senhor luta por nós, quando nós de fato entendemos e caminhamos dentro da palavra do Senhor, mas o que o salmista estava querendo dizer é que o Senhor é o meu pastor, e isso é suficiente para mim, né? E eu percebo a mesma profundidade nesse versículo que ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Então, é viver num estágio de satisfação, de plenitude, onde o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. O Senhor é tudo aquilo que eu necessito, e todas as outras coisas são consequências dessa minha primeira escolha, né? Então, essa característica, esse princípio, ele é muito importante. Nós aprendemos de fato a nos deleitarmos no Senhor. E quando isso acontece, nenhum encontro se torna corriqueiro, né? Nenhum culto se torna corriqueiro. Nenhum momento de adoração se torna corriqueiro, né? Porque nós entendemos e nós aprendemos a nos deleitarmos no Senhor. E outro princípio é a entrega, né? O que a gente faz quando a gente entrega alguma coisa? A gente passa para as mãos de alguém. A gente dá, a gente se rende, a gente se submete, né? Essa é a ação que nós estamos fazendo quando nós estamos entregando algo, né? E a principal inimiga da entrega
é justamente a ansiedade, né? Que a Bíblia fala muito abertamente sobre ela, né? Filipenses, a Bíblia vai dizer, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, né? E é interessante que Abraão, quando ele recebe a promessa do filho, e ele já era de idade avançada, a gente vai lembrar que ele agiu de maneira imprudente, talvez na boa intenção, mas de maneira imprudente, e ele teve um filho com Agar, né? Demonstrando talvez uma personalidade de ansiedade, de querer que as coisas aconteçam, mas fato é que Deus, ele tem um tempo dele para que as coisas aconteçam na nossa vida. E cabe a nós fazer a nossa parte, manter o nosso coração no Senhor, manter os nossos olhos atentos e fixos no Senhor, para que no momento certo Ele nos mostre o caminho, no momento certo Ele nos direcione, Ele faça aquilo que de fato Ele quer fazer nas nossas vidas. Então a entrega é algo muito importante para que a gente se mantenha nisso e o Senhor haja por nós, né? Então nós não temos como exigir do Senhor agir por nós, sendo que aquilo que é para nós entregarmos a gente não está entregando. Nós estaríamos sendo desleal acima de tudo, né? E depois confiar, né? A confiança, acreditar nas verdades da intenção, dizer a alguém algo que é muito pessoal ou aquilo que se pretende manter em segredo. Olha só o nível que nós precisamos entender e confiar no Senhor, né? Jamais o Senhor vai fazer alguma coisa para fazer nós andarmos para trás, né? Então a gente precisa confiar nele acima de qualquer outra pessoa. A nossa confiança deve estar acima de tudo no Senhor, né? E quando a gente faz isso, o que ele faz? Ele age por nós, né? Essa é a condição do Senhor para que ele venha agir por nós. Amém? E quando tudo isso acontece, então ele concede o desejo dos nossos corações, né? E isso é tão impactante, porque assim, à medida que nós vamos conhecendo Deus, à medida que nós nos deleitamos em Deus, à medida que nós confiamos, que nós entregamos, nós vamos fechando o espaço para que o nosso coração deseje algo fora dele, apesar que isso pode acontecer, né? Como a gente viu acontecendo com Davi, quando ele caiu com Betseba, mas os espaços eles são diminuídos e a gente começa a entender, a gente começa a compreender o nosso propósito dentro daquilo que Deus tem para nós, né? E a gente começa a de fato sonhar os sonhos de Deus, a gente começa de fato a viver a vida que Deus tem para nós, quando nós entregamos, quando nós confiamos e quando nós nos deleitamos no Senhor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje, que nós venhamos de fato desenvolver esses 3 princípios cada dia mais e nos aperfeiçoarmos nisso, porque eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes vai fugir ao nosso controle, mas que Deus nos dê força, graça e sabedoria e domínio para conseguir desenvolver isso. Amém? Eu quero orar sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, porque nós realmente precisamos. Sem o Senhor nós não somos nada. Espírito Santo, te amamos e precisamos de ti. Nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos, Deus, esses 3 princípios, Senhor. A deleitarmos no Senhor, entregarmos tudo ao Senhor e confiarmos no Senhor, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos deixar tudo aos pés da cruz e venhamos viver a vida que o Senhor tem para nós, Pai, cada dia mais abundantemente, livre e de forma muito alegre, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos, honramos a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe muito sua vida e da sua família. Amém.